Salve, galera! A aula de hoje será sobre evolução, tá ok? Dois pesquisadores, Darwin e Lamarck. Vocês lembram disso? Se não lembram, nós vamos fazer vocês lembrarem, tá ok? Vem comigo na tela aqui. Aqui na tela, nós temos uma situação que não podem esquecer de forma nenhuma. Toda vez que eu estiver falando de evolução, eu estou falando de dois principais pesquisadores, estudiosos, Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin. Tá ok? O primeiro, Lamarck, ele falava com relação a defendia a lei do uso e do desuso. Aquilo que eu uso, cresce. E aquilo que eu não uso, atrofia. Perfeito? Imagine isso. Qual seria o tamanho da nossa língua hoje? Um exemplo bem prático. Se eu falo muito, ela é enorme. Se eu falo pouco, ela seria diminuída. Isso era Lamarck. Mas olha a data, vem aqui comigo na tela. Esse período aqui, de 1744 a 1829, nós podemos ter referência dele. E Charles Darwin, seleção natural, vocês lembram disso? 1809 a 1882. O que Charles Darwin defendia e ainda defende. Por que ainda defende? Porque até hoje ninguém conseguiu provar o contrário. Primeiro, ele defendia que a existência de variações dentro de uma espécie, um ser era diferente do outro, e aqui, princípio da seleção natural, sobrevive os mais bem adaptados. Perfeito? Professor, e agora? O que eu vou precisar saber? Sobre o lamarckismo, eu tenho duas situações. Lamarck, ele utilizava dois princípios. Quais seriam os princípios de Lamarck, professor? Primeiro, lei do uso e do desuso, que dizia o seguinte: dependendo da necessidade de adaptação ao meio, eu poderia ter um órgão que seria mais utilizado, ou seja, usado proporcionalmente ao longo do tempo. E um órgão um pouco exigido, ou seja, desuso. Por isso que a lei é do uso e do desuso. Aquilo que eu não usasse, o órgão que eu não usasse, tenderia a atrofiar ao longo do tempo. Desculpe. E a outra informação, o outro princípio qual é? O uso dos caracteres, ou caráter adquiridos. Ou seja, existia uma característica adquirida durante a vida e pelo uso ou desuso é transmitida para as gerações seguintes. Imagine você, professor Schneider, sarado, totalmente músculo, massa, 5%, massa gorda. Meu filho vai nascer assim, porque eu sou assim. Perfeito? Isso quem dizia na tela? Não esqueçam, Lamarck. E acontecia o quê? Existia para ele uma exigência ambiental. Essa exigência ambiental levaria à necessidade de adaptação. Primeiro, se se usava muito, essa estrutura seria mais exigida. Essa estrutura mais exigida se desenvolveria mais. E ao se desenvolver mais, ela seria transmitida a seus descendentes. Que princípio é esse?
princípio dos caracteres adquiridos. E a outra era do desuso, uma estrutura menos exigida. Logicamente, se exigiu menos, essa estrutura atrofiaria, e ela atrofiando, essas características seriam também transmitidas aos seus descendentes. Com isso, nós temos uma formação importantíssima. Naquela época, Lamarck não falava em girafa. Ele não comentou nada sobre isso no seu livro, mas o exemplo mais didático que nós temos é esse, hoje em dia. Tá? Aqui na tela, ó, nós temos o exemplo clássico que aparece em todos os livros didáticos que eu falei para vocês, que representa as ideias de Lamarck. Como eu comentei, ele nunca usou em seu livro Philosophie Zoologique, publicado em 1809. Ele nunca citou a girafa, só que dizia o seguinte: hoje em dia se coloca o exemplo dizendo que os ancestrais das girafas teriam um pescoço curto. Como as girafas se alimentam de árvores, arbustos altos, devido a esse excesso de utilização no pescoço e a escassez desse alimento, ela, com o tempo, necessitou esticar esse pescoço. E o pescoço do animal teria crescido, e essa informação teria sido transmitida para as gerações seguintes. Hoje em dia, essas ideias de Lamarck aqui, especialmente as de caracteres adquiridos, são pouco aceitas. Perfeito? Então não esqueçam disso. Toda vez que vocês virem ou alguma questão direcionar à girafa, vocês vão lembrar de Lamarck. Lei do uso e do desuso e de caracteres adquiridos. Perfeito? Outra informação importante sobre o lamarquismo é que eu tenho uma informação. Todas as vezes que eu tiver essa situação, eu tenho a capacidade de dizer que essa característica aqui é principal. Qual característica eu posso colocar? Eu posso dizer que o pensamento de todo lamarquista está de forma equivocada no linguajar popular. Não tem validade científica nenhuma. Ok? Podemos colocar somente um exemplo aqui. Por exemplo, fato: a comunidade médica está cada vez mais preocupada com o aparecimento de bactérias. Todas essas bactérias resistentes a antibióticos. Como surgiram então essas bactérias? Nós temos duas alternativas. A primeira resposta: as bactérias se adaptaram aos antibióticos e desenvolveram resistência. Para nós, essa é a resposta correta, perfeito? Ou alternativa 2: os antibióticos ganharam mutações, causaram mutações nas bactérias que se tornaram resistentes. Aí você pode dizer: e agora, professor? Porque parece a mesma coisa, né? Então, eu posso dizer que existem diferentes variedades genéticas de bactérias e todos os antibióticos selecionam as variedades genéticas de bactérias resistentes aos antibióticos. Ou seja, isso acontece segundo a seleção natural de Charles Darwin. Perfeito? Então, com relação ao lamarquismo, é isso. Outro que nós vamos verificar é darwinismo, a teoria da seleção natural de Darwin, que até hoje ninguém conseguiu refutar.
Eu não concordo, professor. Perfeito. Prove o contrário, que você vai ser o pesquisador. A pessoa que refutou a teoria de Charles Darwin. Até hoje, não apareceu essa pessoa. Muitos tentaram, estão tentando, mas até hoje, seleção natural sobrevive. E ainda sobreviverá enquanto não aparecer ninguém que prove o contrário. Comigo aqui na tela, ó, nós temos uma informação importante de dizer o seguinte, de dizer que Charles Robert Darwin, ele viajou, né? Ele, em seu livro A Origem das Espécies, para poder escrever, ele viajou por vários locais, tá ok? Essa viagem pode ser mostrada aqui, os pontos por onde ele passou, tá ok? Uma viagem que durou um bom tempo, e esse tempo foi exatamente de 5 anos que ele passou viajando, pesquisando, onde ele frequentou todos esses locais. Perfeito? E para que ele viajou tanto, professor? Ele viajou por questões de curiosidades científicas. Ele precisava ver, ele precisava comparar, ele precisava observar. Baseado nisso, ele, em sua viagem, colocou uma informação. Darwin, ele viajou pelo mundo e começou a falar sobre a diversidade biológica, estudou, anotou a diversidade biológica e teve algumas conclusões. A primeira é que dentro da espécie existem variações. Todos os indivíduos não são iguais. Morfologicamente, eles são distintos. Hoje, nós temos gêmeos univitelinos que apresentam impressões digitais diferentes. Seleção natural, provada por Darwin. Comigo aqui na tela. Existem indivíduos que nascem com variações positivas mais adaptados, outros, porém, nascem com variações negativas, menos adaptados. Segundo ele, e sua teoria, sobrevive os mais bem adaptados. Perfeito? Segunda conclusão que ele teve, seleção natural. O meio vai selecionar de forma positiva todos aqueles que apresentam uma maior chance de sobreviver, pois são mais competitivos, apresentam uma resistência maior. Esses indivíduos nós chamamos de indivíduos portadores de variações positivas e têm maiores chances de se reproduzir e transmitir sua descendência, suas características vantajosas por ser mais adaptados ao meio. Nós temos um modelo aqui que mostra isso. Essas espécies, ou seja, várias espécies, nós podemos observar aqui, ó, variedades menos adaptadas, nós temos a verde e a vermelha, ok? A partir daí, eu tenho uma pressão sofrida pela seleção natural, que nós chamamos de pressão ambiental. Aqui, várias espécies. Aqui, as menos adaptadas, verdes e vermelhas. Então, quem vai sobreviver? As mais adaptadas. A variedade mais adaptada vai sobreviver. Quando elas se reproduzirem, mesmo assim, nós ainda teremos algumas espécies menos adaptadas, mas o quantitativo é menor do que nós observamos aqui. Perfeito? Então, essa seleção natural,
que é uma pressão ambiental sofrida, vai dar origem a uma variabilidade genética dos mais adaptados, uma sobrevivência dos mais adaptados. Perfeito? Com relação a Darwin também, na sua viagem, ele observou, por meio da seleção natural, ele observou na ilha de Galápagos, por exemplo, né, no arquipélago de Galápagos, um tendilhão ancestral. E a partir desse, ele observou que existia mais algumas espécies com funções específicas, ou seja, o tendilhão gravínoro. Ele apresentava este bico aqui, adaptado a quebrar sementes grandes. O tendilhão gravínolo também apresentava outro tipo de bico, um bico adaptado a quebrar sementes pequenas. O tendilhão insetívoro apresentava um bico adaptado a capturar insetos escondidos em troncos. E outro tendilhão insetívoro também, que apresentava um outro tipo de bico, bico adaptado a capturar insetos pousados em folhas. Então, com isso, Darwin acreditava que as espécies atuais poderiam ter evoluído a partir de uma única espécie ancestrais. Só que essa espécie ancestral, por necessidade do ambiente, uma pressão ambiental, desenvolveu características específicas para poder eles terem essa seleção natural, sobrevivendo somente os mais bem adaptados. Perfeito? Com relação a Darwin, nós não podemos somente falar de Darwin. Nós podemos também lembrar de Darwin e Wallace, Alfred Russel Wallace. Os dois pesquisaram. Na realidade, Wallace pesquisou independentemente de Darwin 1 ano antes. E o que aconteceu? Comigo aqui na tela. Aproximadamente, nós temos uma nota aqui, aproximadamente 1 ano antes de Darwin publicar o livro A Origem das Espécies, nós tivemos o Alfred Russel Wallace. Ele fez o favor de enviar a Darwin um artigo científico, destacando fortes evidências dos mais adaptados, ou seja, os mais fortes. A ideia central que Darwin usou para postular a seleção natural. Esse artigo de Wallace surpreendeu todos, inclusive Darwin. E a sociedade onde foi feito todo o estudo, onde o artigo foram lidos, os manuscritos pessoais de Darwin e a carta de Wallace, sem a presença dos autores, ou seja, não influenciaram em nada. Na data de 1859, Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, lançando os fundamentos da chamada teoria da evolução, cuja a autoria foi atribuída aos dois naturalistas. Que dois? Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Perfeito? Qual o livro? A Origem das Espécies. Essa origem das espécies que formulava a seleção natural. Sobrevive os mais bem adaptados, chamado de teoria da evolução. Como os seres vivos evoluíram e estão evoluindo até hoje. Perfeito? Aí nós temos uma situação, também da mesma forma de Lamarck que nós colocamos.
Essa teoria nós chamamos de teoria sintética da evolução, porque ele não conhecia nada da genética. Então, o pensamento de Darwin explica, em grande parte, fatos observados na natureza. Por exemplo, primeiro fato, a comunidade médica está cada vez mais preocupada com o aparecimento de bactérias resistentes aos antibióticos. Como surgiram essas bactérias? Lembra da pergunta que eu fiz, direcionada para Lamarck? Qual seria a resposta que Darwin deu? Dentro da população bacteriana existem variedades resistentes, lembra no início da nossa aula, e não resistentes aos antibióticos. Só que os antibióticos selecionam, ou seja, teoria da evolução de Darwin, seleção natural. Esses antibióticos vão selecionar as bactérias mais resistentes, bem adaptadas, que se reproduzem e transmitem à descendência as suas características vantajosas. Perfeito? Então aí nós podemos ter uma situação de mostrar a teoria de Darwin, teoria da evolução da seleção natural. Outra informação para vocês é a teoria sintética da evolução. Que teoria é essa, professor? Essa teoria sintética da evolução já tem o conhecimento da genética moderna. Já utilizou as informações de Gregor Mendel do século XIX, que ele não sabia o que era gens, mas ele comentava relacionado a tudo do conhecimento que se tinha, onde se passava e se observava algumas características. Essas características seriam as variações genéticas, genotípicas e fenotípicas, existentes nos seres vivos. Hoje, se sabe que essas variações são decorrentes basicamente de dois mecanismos. Primeiro, mutações, e o outro de recombinação gênica. Essa variabilidade genética pode ser causada por dois caminhos. Primeiro, pelas mutações e pela recombinação gênica. O que é mutação, professor? Mutação é quando vai acontecer a modificações aleatórias do material. E recombinação gênica, mistura do material genético no crossing over, segregação independente, comum na reprodução sexuada. Então, existem dois caminhos. Hoje, baseado na teoria sintética da evolução, que Darwin não podemos esquecer. Qual é? Primeiro, mutação. Vai modificar o quê? Uma modificação aleatória do material genético. Por necessidade, o material genético mudou. E a recombinação gênica é que acontece a mistura do material genético, nós chamamos de crossing over, especificamente na meiose. Nós vamos falar. Meiose 1, que está subdividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E na fase de metáfase, de prófase 1, nós vamos ter leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Na fase de paquíteno, acontece o crossing over, aqui na tela. Tá ok? Então, dois caminhos que podem acontecer essa variabilidade genética. Mais uma vez, através de que caminho? Mutações, mecanismos. Quais são os dois mecanismos? E recombinação gênica. Não esqueçam isso. Outra informação para passar para vocês sobre a teoria sintética da evolução é que existem mecanismos genéticos. Quais são eles? Acabamos de visualizar: mutações e recombinação gênica. Eu tenho indivíduos dentro de uma espécie que aleatoriamente vai acontecer, indivíduos com variabilidade genética através de mutações ou recombinação gênica. Mudou.
O princípio de Darwin afirma que o meio ambiente vai influenciar, porque ele vai fazer uma seleção natural, vai sobreviver àquilo que está mais bem adaptado. Os indivíduos mais adaptados sobreviverão, eles vão se reproduzir e na reprodução aparecerão os indivíduos mais resistentes e mais adaptados. Resumindo, nós precisamos ter mecanismos genéticos, mutação e recombinação gênica. Esses indivíduos podem sofrer variedade genética. Com relação à teoria da evolução de Darwin e da seleção natural, nós vamos ter os mais bem adaptados. Sobrevive os mais bem adaptados. Perfeito? Comigo aqui na tela, nós temos, outra informação relacionado à teoria sintética ainda de evolução, que mostra que toda vez que eu estiver falando de mutação, essas mutações vão alterar o código genético. E essas alterações vão acontecer aonde, professor? DNA, ácido desóxido ribonucleico. Tá ok? A partir dessa alteração, que nós chamamos de mutação gênica, ou na estrutura ou no número dos cromossomos, nós chamamos de mutação cromossômica. E essas mutações, elas podem ocorrer de forma espontânea, ou então pode ser induzida. Tá ok? Tem alguns fatores que vão induzir. Alguns fatores endógenos, exemplo, falhas bioquímicas na replicação do DNA, na transcrição, na tradução, ou externas, exógenas, contaminação por substâncias químicas ou radioativas. Então, essas mutações são consideradas o quê? Vantajosas, entre aspas, porque ela vai mudar. Imagine você, um exemplo bem aqui. Boa Vista, Roraima, temperatura amena, abafado ou quente? Imagine você que eu fui convidado para viajar lá para a Antártida, onde existem os esquimós. Eu vou me adaptar ao frio com uma roupa totalmente adequada. Se eu não estiver bem adaptado, eu posso morrer. Ou trazer um esquimó de lá para cá. O que vai acontecer com ele? Será que vai passar bem? Porque ele está acostumado ao frio. Então, uma mudança brusca vai nos deixar uma situação de o ambiente está influenciando e mantendo a seleção natural. Vai sobreviver aquele que se adaptar melhor. Perfeito? Voltando aqui na tela. Então, nós temos essa recombinação gênica, ela vai ter um fenômeno comum, a reprodução sexuada. Isso baseando todo o pensamento da variabilidade genética dos seres vivos. Resumindo, nós vamos ter mutações gênicas cromossômicas, mais uma recombinação gênica, através de fecundação, a segunda lei de Mendel e o crossing over, vão ser fatores responsáveis por essa variabilidade genética. Então não acontece assim tão rápido o processo, é todo uma metodologia para poder apresentar. Aqui nós temos, com relação às bactérias que nós comentamos, as bactérias, espécies de bactérias, pode ser que existem aqui, demonstrado com a cor verde, bactérias mutantes, resistentes a aminoácidos. Então eu tenho bactérias não resistentes e bactérias resistentes. O antibiótico vai selecionar os mais bem adaptados. Os sobreviventes vão se multiplicar e nós temos bactérias resistentes selecionadas a antibióticos. Antigamente, como disse algumas pessoas no meu tempo, se usava a penicilina para tudo. Tudo penicilina. Hoje, na brincadeira, a bactéria diz: é penicilina?
manda mais um pouco, que está faltando um pouquinho mais de açúcar. Tempera mais um pouco, porque não está fazendo nem cócegas. Então, por que está acontecendo isso? Hoje as bactérias estão resistentes a penicilinas. Existem superbactérias. Nós vamos estudar um pouco mais na frente. Mas, para exemplo, aqui na tela, nós temos que, de todas as bactérias, se tiver somente algumas mutantes, elas vão conseguir sobreviver e vão passar informação genética para todos os seus descendentes. Perfeito? Uma outra informação é que toda vez que eu estiver usando, por exemplo, DDT, tá? Que antigamente era muito utilizado, relacionado à pulverização, né? Ele trouxe um mal, alguma contaminação. E todas as vezes que se utilizava o DDT, principalmente para combater pragas em lavouras, ele afetava as plantações e acabava selecionando a variedade de inseto mais resistente. Muitas vezes, era necessário aumentar a dose para poder acabar com a praga. E tinha um efeito cumulativo. Toda vez que era introduzido uma cadeia alimentar, e também era jogado de uma forma, nós chamamos de magnificação trófica. Quanto menor, menos energia. Quanto maior, mais energia ele vai acumular. Então tem uma pergunta aqui para vocês, rapidinho. Enquanto o antibiótico induzem mutações em bactérias, o DDT as provoca em insetos. Você considera essa afirmação verdadeira ou falso? Será se o que vai justificar o aparecimento de antibiótico resistente? Será se vai influenciar também no aparecimento de insetos mais resistentes ao DDT? O que eu posso responder? Aí eu posso colocar uma situação, tá ok? De dizer que toda vez não, porque nem os antibióticos e nem o DDT, é uma pegadinha pessoal, induzem mutações. Nenhum nem outro vai induzir. Esse conceito vai expressar as ideias de Lamarck. Se a bactéria é resistente, vai nascer outra. O que acontece então, professor? Essas bactérias já haviam um grupo mutante. Aí sim vem a ideia de seleção natural. E os antibióticos selecionaram. O mesmo raciocínio relacionado ao DDT, que atua em agente seletivo de inseto. Então já existia insetos mutantes. Então, quando eu falo que é passada a informação que as bactérias e os insetos passaram para o seu descendente essa resistência, está errado. Mas eu digo que em algum ponto, errado não, desculpe, estou falando de Lamarck, mas em algum ponto existiam bactérias mutantes, resistentes a antibióticos, e em algum ponto existiam insetos resistentes a DDT, isso é seleção natural, direcionada pela teoria da evolução de Darwin, não esqueçam. Retornando aqui na tela, tá ok? Outra informação para passar para vocês é relacionado ainda à teoria sintética da evolução, onde mostra que espécies diferentes, espécie C, espécie B, são oriundas da espécie A, porque aconteceu a anagênese. O que é anagênese, professor? Anagênese é caracterizada por uma mudança gradual das características dos indivíduos dentro da espécie. Esses processos evolutivos, simplesmente como seleção natural e recombinação gênica e mutações, que vai dar origem a quê? A um ponto, a um nó. Nós temos uma espécie que vai dar origem a um ponto, a um nó. A partir daquele ponto, que nós chamamos de cladogênese,
vai acontecer duas ou mais populações isoladas serem sem contato sexual, o intercâmbio de genes, ou seja, isolamento reprodutivo, vão sofrer transformações. Perfeito? E essas transformações vão dar origem a espécies diferentes. Ok? Outra informação sobre teoria sintética da evolução, nós temos principais tipos de especiação. Quais são os principais tipos de especiação? Nós temos especiação alopátrica, especiação simpátrica. O que é isso, professor? Alopátrica é formação de novas espécies a partir de um grupo de uma mesma espécie ancestral, que foram separadas por uma barreira física. Alopatria é barreira, tá? Ou seja, nós estamos falando de isolamento geográfico. Por exemplo, entre uma espécie, ela se dividiu e apareceu um rio. Nós vamos ter duas espécies diferentes. Especiação simpátrica, formação de novas espécies a partir do grupo ancestral de uma mesma espécie, né? Que não sofreram isolamento geográfico, porém, mas que foram submetidas a uma seleção natural disruptura, ou seja, aquela que seleciona o conjunto gênico tão distintos dentro da população que levou ao estabelecimento de um fenótipo extremo, como se fossem mutações. Perfeito? Outra informação para falar para vocês relacionado à teoria sintética da evolução é uma animação mostrando de que forma acontece a especiação alopátrica. Alos, outro, pátria, lugar de nascimento. Então, a primeira etapa acontece o isolamento geográfico e a segunda etapa, isolamento reprodutivo. Nós temos uma espécie A aqui, ó. Vai acontecer primeiro o isolamento geográfico. Vamos lá para a animação? Então, nós temos uma mesma espécie, aqui, espécie A, tá ok? Nós temos aqui, espécie A. Um exemplo aqui. Há milhões de anos, um grupo de dinossauros da mesma espécie A habitava um determinado local. Que local é esse? Algum. E aí, por necessidade, aconteceu, dois grupos se separaram e viveram em condições ambientais diferentes, grupo 1 e grupo 2. Perfeito? Isso, especiação alopátrica. Não esqueçam, tá? Depois dessa separação, o que aconteceu, professor? Por alguma necessidade, aconteceu o isolamento geográfico, uma barreira física, rios, oceanos, montanhas apareceram. E eu tenho uma seleção natural, através de mutações, onde ocasionou a subespécie A e a subespécie A'. Formaram, então, duas novas espécies, nós chamamos de raças. Mas ainda ocorreu a especiação, não ocorreu a especiação. Tá ok? Aí, continuando, o que nós temos? A partir do momento, nós temos somente, eles se isolaram. Ok? A outra informação é que, toda vez que eu estiver falando da especiação, eu tenho um fluxo gênico, né? E esse isolamento reprodutivo aqui é a premissa básica para poder formar espécies diferentes, nós chamamos de especiação. Quando tiver isolamentos reprodutivos, sim. Esse isolamento reprodutivo, nós temos de duas formas aqui, ó. Os principais mecanismos biológicos que levam a esse isolamento reprodutivo, nós chamamos de mecanismos pré-zigóticos, impedem a fecundação. Quais são eles? Diferentes épocas reprodutivas e incompatibilidade entre órgãos reprodutores. E incompatibilidade bioquímica entre os gametas
diferentes nichos ecológicos, vivem em locais diferentes, papéis diferentes e diferença comportamental. E já mecanismos pós-zigóticos, nós temos mortalidade do embrião após a fecundação, inviabilidade do híbrido e esterilidade. Exemplo, vocês nunca vão poder cruzar, a mula e o burro são estéreis. Eles resultaram do cruzamento de diferentes espécies, égua e o jumento. Perfeito? Então, o que nós temos para mostrar para vocês relacionado a darwinismo, lamarckismo, é isso. Lembrando que toda vez que eu apresentar uma teoria básica, eu preciso lembrar de dois representantes. Lamarck, lei do uso e do desuso, lei dos caracteres adquiridos. E Darwin, e não esqueçam também, Wallace, existência das variações das espécies e princípio da seleção natural. Aí vocês podem perguntar, professor, eu não acredito em nada de evolução. Perfeito. Venha comigo então. Você tem um cachorro. O nome desse cachorro é Fulano. O Fulano você ganhou quando tinha 4 anos de idade. 4 anos, olha a história. Fulano, seu cachorro, com 4 anos de idade. Sabendo que o cachorro sobrevive no máximo, ou pode viver mais, mas na minha história 10 anos, você, quando criança, 4 anos de idade, o cachorro Fulano. Fulano cresceu junto com você. Você teve o desprazer de, aos 14 anos, Fulano morreu de velhice. A sua mãe pegou o Fulano e enterrou o Fulano no quintal. Você casou, viajou, fez vestibular, passou para aquilo que você quer, viajou por toda a Europa depois de formado, mestrado, doutorado, está só curtindo a vida agora, retornou para a sua casa, aonde você nasceu, cresceu. E você tem 2 filhos. Um dos seus filhos está brincando no quintal. E ao cavar, encontra um osso. Aí a sua mãe diz, Darwin, o que foi que você descobriu?